Dom Pedro I, a quem chamaram o Justiceiro, nasceu em Coimbra em abril de 1320 e morreu em Estremoz em 18 de janeiro de 1367. Subiu ao trono em 1357, foi portanto rei 10 anos. Era um homem extremamente nervoso, dizem que muito agitado, gago, cheio de taras, mas ao mesmo tempo ardido, valente, simpático, amigo do povo e adorado por esse mesmo povo. Durante o seu reinado teve momentos em que foi um homem de maus fígados, de muito mau coração, mas outros em que foi realmente um monarca extraordinário. Deixou um reino atulhado de coisas boas, próspero e pacífico. Quando, em 1357, Dom Pedro I subiu ao trono de Portugal, reinava em Castela Pedro Cruel, que, como bem se lembram, era filho de Afonso XI e de Dona Maria de Portugal. Pedro Cruel era um sanguinário, era um homem com uma alma perversa, poderíamos quase dizer um assassino. Depois de ter mandado matar 3 irmãos e um primo, envenenou a mulher, a rainha Dona Branca de Bourbon. E em toda a parte, e em todos os cantos, e em todas as pessoas, ele via inimigos e via partidários de Henrique de Trastâmara, o seu meio-irmão, com quem disputava o trono de Castela. Sabedor da índole do sobrinho, da maldade que lhe ia na alma, Dom Pedro, logo que subiu ao trono, comunicou-lhe a sua aclamação. E enviou para Sevilha os restos mortais da rainha de Castela, Dona Maria, que estavam em Portugal, mãe de Pedro Cruel.
Depois de ter estabelecido esta boa relação com o sobrinho, participou também Aragão, que andava em conflito com Castela, a sua subida ao trono. Em 1358, estabeleceu um tratado de paz e cooperação, uma aliança com Castela, que se cimentava pelo casamento de Dom Fernando, o infante de Portugal, com Dona Beatriz, infanta de Castela, e também pelos casamentos dos infantes portugueses filhos de Inês de Castro, Dom João e Dom Dinis, com as infantas castelhanas Dona Constança e Dona Isabel. Com este tratado com Castela, rompia a aliança que tinha com Aragão. Já vinha datada do tempo de Dom Afonso IV, como se lembra. Mas, ao mesmo tempo que fazia este trato com o sobrinho, estabelecia negociações secretas com Aragão, por forma a que conseguisse ter uma posição de medianeiro no futuro, a médio ou curto prazo, do conflito que opunha Aragão com Castela. Era uma diplomacia um bocado rebuscada, mas, enfim, dava-lhe umas certas vantagens e podemos mesmo dizer que estava bem aconselhado para o fazer. Por volta de 1360, estabeleceu Dom Pedro de Portugal um pacto com Pedro o Cruel. Ambos os monarcas, por razões diferentes, estavam sedentos de vingança, sedentos de sangue. Pedro o Cruel, dos partidários de Trastâmara, refugiados em Portugal. E Dom Pedro I de Portugal, dos assassinos de Inês de Castro, refugiados em Castela. E esse pacto visava precisamente a extradição destes fidalgos. Presos em Portugal, foram entregues ao castelhano, entre outros, Dom Pedro Núñez de Guzmán, Dom Fernão de Toledo, que imediatamente foram mortos quando chegaram a Castela como partidários de Henrique de Trastâmara. E de Castela para Portugal vieram Álvaro Gonçalves e Pero Coelho, dois dos assassinos de Inês de Castro. O terceiro, Diogo Lopes Pacheco, conseguiu fugir. Dizem que protegido por um mendigo que ele ajudava e que, quando viu as justiças, avisou-o e trocou de roupa com ele. E Diogo Lopes Pacheco conseguiu fugir às justiças régias. Dom Pedro I foi receber os dois desgraçados que vinham presos de Castela a Santarém. Ele, os algozes, povo a assistir, tudo. Perguntou-lhes porque é que tinham feito aquilo, na sua gaguez quase histérica, quase com um ataque de epilepsia, chicoteou-os, esbofeteou-os, insultou-os, chamou-lhes tudo e mandou-os executar. Pero Coelho chamou-lhe perjuro, porque ele tinha-se comprometido a não perseguir os assassinos de Inês de Castro, porque tinham cumprido a vontade régia. Mas mandou-os executar em Santarém, nessa mesma noite. A Álvaro Gonçalves, que tinha sido marinho-mor do pai, mandou-lhe arrancar o coração pelas costas e a Pero Coelho o coração pelo peito. E depois, numa enorme pira, mandou queimar os dois cadáveres. Era um horror. Aquela morte foi um horror, a tortura a que ele sujeitou aqueles dois homens. Mas parece que não é verdade a tradição popular, e a mim custa-me a crer que seja verdade, de que ele teria mordido os corações de Álvaro Gonçalves e de Pero Coelho no espumar da sua vingança, do seu gozo. Disso dizem que estava perfeitamente eufórico. Depois destas execuções, e talvez até para justificar o seu horror, ele resolveu proclamar o seu casamento com Inês de Castro. Declarou publicamente que ele tinha casado com Inês de Castro. Esta notícia pouco crédito teve
junto da maioria das pessoas. Ele tinha tido 4 anos para o fazer, não o tinha feito em tempo do pai. Havia ali qualquer coisa que não soava bem, mas ninguém era capaz de lhe dizer nada. Tal era a índole daquele homem. Depois de ter declarado formalmente, oficialmente, que se tinha casado com Inês de Castro, mandou construir em Alcobaça 2 túmulos magníficos. Um para Inês de Castro e outro frente a frente com o de Inês de Castro, separados apenas pela nave central, como se vê em Alcobaça, o dele. O de Inês de Castro, maravilhoso, com uma estátua jacente onde se vê toda a beleza daquela mulher, aparece Inês de Castro coroada de rainha. Frente a frente com o dela, o de Dom Pedro, onde se vê escrito até ao fim do mundo, aparece esculpido todo o drama de Inês de Castro, desde a sua chegada a Portugal até à sua morte aqui em Coimbra. Pronto o túmulo de Inês de Castro, organizou-se um cortejo de uma pompa nunca vista, de um luxo nunca visto, para a trasladarem de Santa Clara, em Coimbra, para Alcobaça, onde ia repousar definitivamente. E foi no meio de tochas, de brandões, de todo o ouro, as capas do alto clero, a nobreza a cavalo, o povo chorando e rezando, que Inês de Castro foi levada quase num triunfo tétrico de Santa Clara para Alcobaça, onde repousa com honras de rainha, porque ele mandou publicar as atas do seu casamento, legitimando-a como rainha e legitimando os filhos que dela tivera. Chamaram a Dom Pedro I de Portugal o algoz coroado, o carrasco coroado. Era um homem sedento de justiça. Gostava de praticar a justiça por mão própria. E numa época em que as execuções eram vulgares e que muitas vezes o requinte nessas execuções era quase um espetáculo para o povo, ele praticava a justiça com muito gozo, muitas vezes até com mais gozo do que aquele que seria legítimo admitir num soberano. Mas queria que lhe chamassem justiceiro e não cruel, como chamavam ao sobrinho. E foi assim que ele quis passar à história, o justiceiro. Este homem que tinha, no fundo, também, um grande sentido de justiça de Estado e era um partidário convicto do poder real e da centralização desse poder. Em 1361 reuniu cortes em Elvas e nessas cortes os procuradores do Terceiro Estado apresentaram as suas queixas quanto à perda de privilégios que se estavam a verificar em vários concelhos, onde os juízes
que tradicionalmente eram nomeados por esses conselhos, estavam agora a ser nomeados pelo poder régio. Dom Pedro prometeu manter e aumentar as regalias do terceiro Estado, à custa, fundamentalmente, dos ricos homens. E um dos privilégios que retirou logo aos ricos homens, ou pelo menos condicionou extraordinariamente, foi o de aboletamento. Os ricos homens que até aí se aboletavam como queriam em casa dos burgueses e muitas vezes escolhiam as casas dos maridos ausentes ou das viúvas, Dom Pedro começou a regular estritamente e de uma forma exemplar, com punições previstas a todos os níveis, essa prática, limitando-a o mais que pôde. Garantiu os direitos municipais, prometeu a implementação de direitos ao terceiro Estado, reduziu direitos e privilégios dos ricos homens e, no seu diálogo com o clero, muitas das propostas feitas humildemente pelo clero nas cortes em Elvas foram satisfeitas pelo rei. A manutenção de privilégios pessoais, a manutenção do prestígio da instituição religiosa, na parte da aquisição de bens, aceitando todas as limitações que vinham dos reinados anteriores. Ele também deixou que continuassem esses privilégios na aquisição de bens, mas limitou-os a tudo quanto entrasse em confronto com a coroa, a tudo quanto pudesse beliscar a coroa no mais mínimo aspecto. Na justiça, continuou a permitir o direito de asilo e toda a justiça sobre o mundo eclesiástico, feito pela prelazia, mas desde que não chocasse no mais mínimo aspecto com a justiça secular. Ou seja, o que dava com uma mão, tirava com a outra. Manteve o beneplácito régio. O beneplácito régio foi instituído por ele em 1355, ainda era infante. E era uma arma que ele tinha tremenda na sua luta contra o clero. Porque, de acordo com o beneplácito régio, todos os documentos pontifícios só podiam ser promulgados ou apresentados em Portugal depois de uma autorização expressa do monarca. Ele manteve esse beneplácito régio, que era uma arma tremenda que ele tinha, como vos disse, contra o poder da Igreja. Foi um homem que teve na mais alta consideração da sua vida como chefe da diplomacia a manutenção da paz nas fronteiras. Castela tinha um conflito latente com Aragão e uma guerra civil tremenda dentro das suas fronteiras. O pacto que ele tinha estabelecido com o sobrinho Pedro Cruel obrigava-o em grande parte a interferir ativamente no conflito em que Pedro Cruel estava envolvido. Pois ele teve o gênio e teve a maneira de
o mais possível evitar imiscuir-se nesse conflito. E a partir de 1363 considerou-se num estado de neutralidade inabalável. De tal forma se considerou num estado de neutralidade inabalável que Portugal assistiu como neutral aos últimos 6 anos do conflito que opôs Pedro Cruel e Henrique Trastâmara e terminou com a morte de Pedro Cruel às mãos do irmão na Batalha de Montiel em março de 1369. Já tinha Dom Pedro I falecido, já estava em Alcobaça ao pé da linda Inês posta em sossego. Quando já nada o faria prever, muito embora Dom Pedro fosse um homem que gostava de uma vida garrida, gostava muito de se divertir à noite com o seu povo que o adorava e que ele adorava. Ao som das longas, música que ele tinha como quase uma música celestial, ele adorava ouvir as longas e adorava dançar com o povo na rua. Mas não se lhe conheciam grandes ligações amorosas, até que teve uma, muito forte, com uma fidalga galega, Dona Teresa Lourenço. Dela teve um filho, Dom João, que entregou ao cuidado de um burguês de Lisboa chamado Lourenço Praça. E depois entregou para a sua preparação como cavaleiro, como futuro fidalgo dedicado à guerra, à educação rigorosa, disciplinada do grande mestre de Cristo, Dom Nuno Ferreira de Andrade. E lá foi Dom João para tomar. Quando Dom João tinha 7 anos, morreu o mestre Davies. E o monarca encarregou Dom Nuno Ferreira de Andrade de tratar da eleição do seu filho bastardo, Dom João, para o mestrado daquela ordem militar. E foi eleito Dom João mestre Davies. Era a primeira página de uma história gloriosa, a do mestre Davies. Num reinado essencialmente pacífico, o governo de Dom Pedro I, o Justiceiro, caracterizou-se por uma sábia administração, por um grande apoio à classe popular e pela contenção dos privilégios, da nobreza e do clero. E muito embora uma certa rudeza na aplicação pessoal da justiça o pudesse tornar antipático, a verdade é que o monarca foi profundamente amado pelo seu povo. E diziam que não tinham havido 10 anos de reinado em Portugal como os 10 anos do reinado do Sr. Dom Pedro.
Muito embora fosse um reinado pacífico, Dom Pedro teve algumas interferências com os problemas de Castela, dado o pacto que o ligava a Pedro Cruel, em guerra civil com Henrique de Trastâmara. Mas manteve sempre a paz nas fronteiras. E isto foi dificílimo de conseguir. Sob o ponto de vista administrativo, ele foi um homem extraordinariamente económico. Podemos dizer quase que avarento. E deixou na Torre de Haver 800.000 peças de ouro, muitas alfaias e 400.000 marcos de prata, o que era uma herança muito, muito boa que deixava ao seu sucessor, mas que também se encarregou de lapidar rapidamente. Embora pacífico, como vos disse, ele não descurou a coisa militar e criou vários fidalgos, apoiou a nobreza aumentando-lhe as quantias. E ao aumentar-lhe as quantias, se por um lado era um privilégio, por outro era um incremento na sua obrigação de serviço militar. Deixou um Portugal próspero, no caminho do progresso. Os campos ricos em gado, cereais, vinho. Os castelos bem preparados para a defesa. Acima de tudo, um grande sentimento de unidade à volta da coroa. Como ponto alto do seu reinado, podemos talvez considerar o beneplácito régio, pelo qual nenhum documento vindo do pontífice podia ser divulgado em Portugal sem uma prévia e expressa autorização do monarca. Teve como herdeiro e sucessor o seu filho Dom Fernando, fruto do casamento com Dona Constança Manuel. Mas teve também Dom João, Dom Dinis e Dona Beatriz, frutos da sua ligação a mais profunda, a mais sentida, a mais sincera com Inês de Castro. Dona Beatriz, inclusivamente, dizem que teria sido objeto de uma grande paixão do seu meio-irmão e futuro rei de Portugal, Dom Fernando. De uma ligação que teve com uma fidalga galega, Teresa Lourenço, teve também Dom Pedro, outro filho. Foi Dom João, mestre de Viz, futuro Dom João I. Em 18 de janeiro de 1367, morreu precocemente em Estremoz o Justiceiro. E por vontade expressa, para aqui foi trazido para Alcobaça, onde repousa frente a frente, com a grande paixão da sua vida, a linda Inês posta em sossego, que está no outro túmulo, do outro lado da igreja. Dizem que, para no momento do juízo final, quando se levantarem, se encontrarem novamente, cara a cara. O rei Dom Pedro I foi celebrizado, digamos, na história como o justiceiro. E, no entanto, o que ele deixa realmente na história de Portugal
e aos monarcas que lhe sucederam foi o cofre cheio, os navios bem preparados, as fortalezas bem guarnecidas, os campos bem trabalhados e a prerrogativa do rei de Portugal só permitir a publicação de documentos pontifícios no reino com a sua autorização, o chamado beneplácito régio. Eu gostava de ouvir a opinião do Sr. Dom Duarte acerca desta figura tão querida, afinal de contas, do povo português, como foi o rei Dom Pedro I. Realmente, muitas vezes nas aulas de história e nos livros gostam de mostrar aquelas anedotas, anedotas não no sentido cómico, anedotas no sentido de acontecimentos que se diriam hoje mais mediáticos que não nas vistas, com o facto de ele ter morto os assassinos de Inês de Castro, ficou na imaginação popular como um ato de justiça e a seguir, de facto, reformou e praticou muita justiça.